A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai, the peace of the Lord. Bom dia a todos. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 em diante, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Bem, pessoal, vocês entenderam a mensagem? Existem 2 classes de pessoas, umas que temem a Deus e outras que não temem. Umas que confessam que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, e outros que não confessam e querem viver mergulhados no pecado, com dinheiro. O alvo deles é mais o dinheiro. Eles fazem todo tipo de coisa, até mesmo muitas vezes eles abrem igrejas, porque sabem que os fiéis dão dízimo. E eles querem viver uma vida regalada às custas do Evangelho. E não pensam, não querem, não desejam o verdadeiro Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, Deus mandou o Filho dele morrer aqui na terra em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. E também Jesus disse assim: Aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante de Deus e dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, veja o risco que você corre cada vez que Deus manda os profetas. Hoje em dia não existe mais Abraão, os profetas antigos, mas existe nós, os crentes, os cristãos, que saem nas ruas entregando literaturas, chamando vocês, dizendo que Jesus salva, pedindo para vocês se arrependerem, pedindo para vocês mudarem de vida, deixarem o pecado, tentando abrir os olhos espirituais de vocês através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E muitas das pessoas não querem saber de Jesus, porque eles acham que o Evangelho é coisa para velho, é coisa de louco. Para eles são gente normais e nós somos loucos, mas não, nós somos loucos por Jesus, para ter uma vida eterna. Porque a gente sabe, né? A gente vive essa vida, o mundo é bom, aparentemente, né? Entre aspas. Tem muitas coisas fáceis que aí eles acham divertidos. Mas que divertimento é esse? Que muitas vezes as pessoas saem para se divertirem e não voltam. E muitas vezes morrem sem Jesus, sem aceitar Jesus. Porque é necessário que você aceite Jesus Cristo para ser salvo. Não é que você seja ruim, viva cometendo crimes, pecados, não, sabe? Porque na Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de um só homem, Adão.
que ele desobedeceu a palavra de Deus. E por causa disso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos que nascem nesse mundo precisam de um arrependimento, de aceitar Jesus. Porque eles já nascem com o pecado. Se ele morrer do jeito que ele nasce, ele está perdido para sempre. Ele vai para o lugar que o rico foi, para o inferno, o Hades. E é necessário que você saiba disso, que você viva uma vida neste mundo, mas sabendo que um dia vai findar esta jornada, né? Um dia vai chegar o dia ou do arrebatamento da igreja, ou o dia que Jesus vai lhe chamar, que você vai morrer e vai prestar contas com Deus sobre de tudo que você fez aqui na terra, de tudo que você pensou, de tudo que você falou. Porque a Bíblia diz que Deus dá o livre-arbítrio, você escolhe salvação ou padecer. O livre-arbítrio não é só para aceitar Jesus e ser crente, não. É para ter a salvação. É para ser um verdadeiro crente, um crente fiel, obedecendo a Deus, a Jesus, aos mandamentos, se afastando de tudo que é mal, de tudo que é crime, dos prazeres mundanos, da prostituição, do sexo ilícito, das drogas, se afastando das maldades, dos maus pensamentos, de querer prejudicar o próximo. Se você se abster de tudo isso e confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Você vai para onde Lázaro foi, para o seio de Abraão, enquanto Jesus não vem. E depois do arrebatamento da igreja, você vai viver com Jesus na nova cidade, a nova Jerusalém, que foi preparada para todos os que em Jesus creem, para todos os santos, para todos os que se arrependeram, que aceitaram Jesus, que amaram, que quiseram, escolheram ter uma vida eterna, porque a vida é eterna, mesmo a morte é eterna também, porque se você morrer sem Jesus, você vai ter uma morte eterna no inferno, queimando, onde o fogo nunca se apaga, você nunca mais vai sair dali, porque na Bíblia diz que é necessário ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, meus queridos, se arrependam, confessem Jesus, porque na Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para o perdão dos pecados. É necessário que você confesse Jesus, porque foi uma nova forma que Deus levantou, né? Mandando Jesus para que uma segunda chance, para que a gente pudesse ser salvo novamente, tivesse comunhão com Deus para viver com Ele, porque Deus fez a gente para viver eternamente. Uma vida sem pecados, uma vida de alegria, de amor. Como vai ser na Nova Jerusalém? Lá não vai ter mais morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter violência, não vai ter estupros, não vai ter maldades, falsidades, roubos, nada disso vai ter, porque no céu não entra pecado. No céu só entram os lavados e remidos, os que nasceram de novo. E é necessário ao homem nascer de novo, não entrando na barriga de sua mãe novamente, mas nascer da água para o Espírito. Nascer, abandonar os pecados, né? Deixar o mundo. Nascer novamente, morrer para o mundo e viver para Deus. Viver uma vida de obediência. Uma vida de santidade, caminhando, louvando ao Senhor, adorando, pregando o Evangelho, fazendo a obra dele aqui na terra. É isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja salvo. Deus quer que todo homem se salve. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que você morra com Jesus, ou então que você seja arrebatado, porque sabemos, né, que já estamos nos finais dos tempos. Os sinais que Jesus falou está acontecendo, é irmão contra irmão, nação contra nação, filho contra pai, reino contra reino. Tudo isso a gente vê filho que mata pai, pai que mata filho, irmão que mata irmão, guerras, fome, pestes aumentando, a violência, as dificuldades. E tudo isso é o indício do final. Então pode ser que Jesus Cristo está prestes a raiar. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Se prepare, nós temos que estar preparados antes que tudo aconteça. Porque naquele dia vai ser num abrir e piscar de olhos, não vai dar mais tempo. Se você tem um parente crente que diz isso a você, que vai subir para o céu, e você fala brincando às vezes que vai também, que pega no pé dele, não é assim não. Você vai estar conversando com ele e ele vai sumir num abrir e piscar de olhos, ser tomado à força para os céus e vai viver para sempre lá. E você, se não aceitou Jesus, vai ficar desesperado, procurando
sem acreditar, e depois vai cair na real, vai se arrepender, vai chorar amargamente, mas será tarde. Você ainda pode ser salvo na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Mas não vai ser mais pela graça, porque o Espírito Santo de Deus não estará mais aqui no mundo. Você vai ser salvo pelo seu próprio sangue, se você quiser. Você vai ter que renegar as investidas do anticristo, que vai implantar o governo dele aqui no mundo. Vai ser um governo unificado para todo mundo, a lei dele vai ser para todos. E todos que não quiserem aceitar o selo da besta na mão ou na testa, ele vai perseguir, ele vai matar, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, não vai poder estudar, trabalhar, não vai poder viver em sua própria casa, porque você vai viver como fugitivo da polícia, como um criminoso fugindo, andando pelas matas, pelos túneis, se escondendo, e quando ele pegar, se você não aceitar, ele vai lhe matar. Mas se você aceitar, também você não pode aceitar, porque você será condenado eternamente ao inferno. Então pense bem, se prepare. Hoje que você tem a graça de Deus, você tem Jesus batendo na sua porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a sua casa é a casa do seu coração, é a sua alma. Jesus quer que você viva eternamente, que você seja salvo. Jesus não fez o inferno para o homem, não. Jesus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Os anjos que seguiram a ele, né? Jesus fez você para viver eternamente. Jesus te ama. Você é uma criação de Deus. Agora você pode se tornar filho de Deus quando aceitar Jesus, quando mudar de vida, se afastar do mal. Pense bem. Tenha um bom dia. Por hoje é só. Olha, e mais um conselho: não viva sem Cristo e principalmente não morra sem Ele. Essa é a palavra do pastor da minha igreja, o pastor Ailton José Alves, pastor presidente. Tchau, a paz do Senhor, fiquem com Deus.